Tudo começou naquela tarde de sexta-feira. Eu estava voltando do trabalho, quando então eu decidi ligar o rádio. E em meio a tantas notícias, tinha uma que dizia: Numa pequena cidade localizada no sul da China, morreram 3 pessoas de uma gripe, até então totalmente desconhecida. Até então, não está sendo dada muita atenção ao tal acontecimento. 2 dias depois, logo pela manhã, aquela doença que tinha começado como uma aparente gripe, em uma cidade muito distante daqui, começava a se agravar. E atenção, já não são 3, mas 30 mil as pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da China. Um grupo do controle de doenças dos Estados Unidos foi investigar o caso. À tarde, a notícia já estava em todos os jornais. Aquela doença que tinha iniciado lá na China já estava já em outros países. E as pessoas já começavam a se preocupar com tudo que estavam ouvindo. Eu não esqueço do semblante das pessoas. Ai, meu Deus, que doença é essa, meu Deus, que se espalha pelo mundo? Que doença é essa? Essa tal doença não se fala em outra coisa. Será que vão conseguir controlá-la? Então uma notícia surpreende a todos. Olha só, os países começaram a fechar suas fronteiras. A América e a Europa nem recebem mais voos da Índia, nem de qualquer outro país onde tenha se ouvido falar de casos dessa doença. Os países estão fechando suas fronteiras. Tomara que essa doença não chegue até nós. Mas em meio a todas as expressões, de cada rosto preocupado, a que mais marca em minha mente é a expressão do meu filho, do meu único e amado filho. Pai, estão todos falando daquela doença. Não era só uma gripe. Ela não estava longe da gente. Estou começando a ficar preocupado. E eu tentava acalmá-lo, sempre dizendo: calma, filho, seu pai está aqui. Pelo fechamento das fronteiras, aquele pai se mantém informado em todos os meios de comunicação para conseguir se manter informado da situação. De repente, chega mais uma notícia. Pessoal, a primeira morte nos Estados Unidos acabou de ser confirmada. É a pessoa contaminada com esse novo vírus. Essa doença já chegou aqui na América? Então, não adiantou fechar as fronteiras? As informações dizem que quando se contrai o vírus, é questão de 1 semana e nem se percebe. Em seguida, passam-se 4 dias de sintomas horríveis e morte. Que horror! A Argentina, o Paraguai e o Uruguai também já fecharam suas fronteiras. Mas já é tarde. O presidente do Brasil também fecha suas fronteiras para todos os demais países para tentar impedir a entrada do vírus no país. As pessoas agora começam a se reunir em oração pela descoberta da cura. Mas, de repente, o que eles mais temiam agora acontece. Ai, meu Deus, 2 mulheres morreram em São Paulo. O vírus temido tinha chegado ao nosso país. Era triste ver o desespero de todos. Meu filho também estava muito preocupado. Pai, e agora? A tal doença chegou até nós. E agora, pai? Calma, filho, calma. É isso que eu dizia, o envolvendo num abraço muito apertado. Em questão de horas, parece que a doença invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando incansavelmente pela descoberta da cura, até que finalmente vem a notícia esperada. Ai, conseguiram decifrar o código de DNA do vírus. Finalmente, é possível fabricar o antídoto. É preciso, para isso, conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo mundo a notícia de que as pessoas precisam ir aos hospitais e doar sangue para que seja feita análise e assim, quando encontrarem um sangue puro, consigam finalmente fabricar o antídoto. Pai, nós também temos que ir? Sim, filho, foi isso que respondi. E disse a ele que todos deveriam ir tirar o sangue,
porque assim que fosse encontrado o sangue puro, poderiam então fazer uma vacina, um antídoto, para que todos fossem livres da morte. Então vamos, pai. Vamos lá doar no sangue. Quem sabe um de nós pode ajudar. A sua resposta ecoa até hoje em minha mente, quando eu lhe perguntei se ele gostaria de ajudar na cura dessa doença. Nossa, pai, com certeza. É terrível ver tantas pessoas morrendo, outras desesperadas, com medo. Ficaria muito feliz em salvar pessoas da morte. Aquele pai corre com seu filho como voluntário para doar sangue e mais alguns vizinhos que se perguntam: Ai, Senhor, o que acontecerá? Será esse o fim do mundo? De repente, um médico sai gritando um nome. E é o nome daquele menino. Ele está ao lado do seu pai, se agarra em sua jaqueta e diz: Pai, esse é meu nome. E antes que aquele pai possa raciocinar, estão levando seu filho. Tudo bem, o sangue está limpo, é sangue puro. Achamos o sangue que precisamos para fazer o antídoto. Depois de 15 longos minutos, os médicos saem chorando e rindo ao mesmo tempo. É a primeira vez em uma semana que se vê alguém rindo. Obrigada, meu senhor. O sangue do seu filho é perfeito. Está limpo e puro. O antídoto finalmente vai poder ser fabricado. A notícia rapidamente se espalha por todos os lados. As pessoas estão rindo de felicidade. Nisso, um dos médicos se aproxima e diz: Precisamos lhe falar um momento. Não sabíamos que o doador seria um menor. Precisamos que o senhor assine uma autorização para podermos usar o sangue do seu filho. Quando está lendo, ele percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar. Então ele questiona: Mas qual é a quantidade de sangue que vocês vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde: Mas o mundo inteiro está infectado com essa doença. É muita gente e nós não estávamos preparados. Nós vamos precisar de todo o sangue do seu filho. Esse pai não pode acreditar no que escuta e então contesta: Como assim todo o sangue do meu filho? Senhor, não entende? Nós estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. O pai então começa a assinar perguntando: Então vocês vão fazer uma transfusão nele, não é isso? Se tivéssemos sangue puro, até poderíamos, mas termina de assinar, meu senhor, por favor. Por favor, assine. Eu não consigo explicar a mistura de sentimento daquela hora. Eram tantas pessoas morrendo, outras atemorizadas, mas um amor que eu sentia pelo meu filho. Mas e a vontade que ele tinha de ajudar? Em silêncio, e sem ao menos conseguir sentir o papel e a caneta, o pai assina a autorização. O filho é levado até o seu pai. O que está acontecendo, pai? Eu tentei dizer a ele o quanto eu o amava e que não deixaria nada acontecer com ele se não fosse extremamente necessário. Mas os médicos, eles tinham pressa. Eu sinto muito, meu senhor, eu sinto mesmo. Mas pessoas no mundo inteiro estão morrendo e nós temos que começar urgente e eu preciso que o senhor saia. Saia, por favor. O pai agora é obrigado a dar as costas ao seu filho, deixá-lo sozinho, enquanto ouve dizer: Pai, o pai está me abandonando, pai. O pai, pai. Aquele filho é então sacrificado, salvando toda a humanidade através do seu sangue puro. Alguns dias depois e ao longo dos anos,
O pai segue fazendo algumas cerimônias para honrar e lembrar o seu filho. O convite é lançado a todos. Oi, hoje vai ter uma cerimônia em minha casa, em memória do meu filho. Será que eu poderia contar com a sua presença? Ah, desculpa, mas não vai dar. Eu tenho andado assim tão cansada, mas tão cansada que, sinceramente, na verdade, assim, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Aí eu tô muito cansada. Me desculpa, tá? Ah, hoje marquei com minha namorada. Vamos nos divertir um pouco. Somos jovens. Sabe como é, né? Me desculpa. Olha, eu tô assistindo aqui uma série de boa. Eu não consigo parar de assistir. É o tempo que eu tenho, entende? Outras até vão à casa do pai, mas como se fizessem isso por pura obrigação ou costume, estando apenas de corpo presente. Com o coração explodindo, aquele pai tem vontade de gritar: O meu filho morreu por vocês. Salvou vocês da morte com o seu sangue. E vocês não se importam com isso? Vocês não se importam. Um dia, toda a humanidade foi infectada por um vírus chamado pecado. E não havia salvação, nem para você, nem para mim. Estávamos condenados à morte, à perdição eterna. Somente em Jesus Cristo foi encontrado o sangue puro, capaz de redimir e salvar a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje temos vivido dias difíceis, dias maus, onde através de um vírus muitas vidas têm sido arrancadas de suas famílias. E talvez você esteja vivendo com medos, incertezas e inseguranças. Talvez você se sinta ou realmente esteja sozinho. Mas Deus, o Pai, aquele que por amor a você entregou o seu único e amado Filho, Ele continua te amando. Ele te ama da mesma maneira. Não importa por onde você tenha andado ou o que você tenha feito, o amor de Deus por você continua o mesmo. E Jesus, o Filho que se entregou como um sacrifício, ele não está morto, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e nos prometeu que com ele somos mais do que vencedores. Por isso, se entregue a esse amor, se renda a Jesus, o reconheça como o único e suficiente Salvador, e você terá alegrias não só nessa vida, mas também a vida eterna. Ninguém tem